Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. E é exatamente dessa forma que começa o livro O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu não consigo olhar para esse livro e não vir uma frase na minha mente. O narrador mais frio de todos os tempos. Hoje é dia de falar dessa que foi a leitura de julho do Clube Nina Clássicos. E logo que eu li a primeira página eu falei, eu vou gostar desse livro. E quando eu terminei, eu tinha a certeza de que eu não seria a mesma pessoa. Não dá para ser o mesmo depois de entrar em contato com essa obra. O Estrangeiro foi a primeira obra publicada pelo Camus, ele lançou quando tinha 27 anos e é um dos títulos mais populares do escritor, é considerada também uma das obras mais enigmáticas da literatura francesa do século XX. O Estrangeiro é um livro bem curtinho, ele tem 126 páginas, é dividido em duas partes. Para vocês entenderem um pouquinho dessa popularidade do livro, rendeu até uma música da banda de rock inglês The Cure, e a música se chama Killing an Arab. I'm dead. I'm the stranger. Killing an Arab. Esse título ele já entrega muito do livro também, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser escutar. A narrativa é ambientada na Argélia, a terra natal do Camus, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre a vida desse escritor, eu vou deixar aqui no box de informações um vídeo que eu fiz no ano passado com algumas curiosidades sobre a vida deste autor. Essa narrativa acontece em um período em que a Argélia ainda era colônia francesa, a gente está no verão, e é interessante pensar que a cada página que a gente ia fazendo a leitura, a gente sentia o sol na pele. Eu digo a gente porque várias pessoas relataram isso no grupo enquanto fazíamos a leitura no clube. Então, por que eu tô falando isso? Porque é uma narrativa muito sensorial. Temos aqui um narrador personagem que é o Meursault, um homem que trabalha em um escritório, tem uma vida pacata, ele não tem nenhuma perspectiva, nenhuma meta, expectativa de melhora, enfim, de ter projetos e tal. É meio deixa a vida me levar, sabe? E como vocês puderam ver, a narrativa ela começa com a notícia, com a informação de que a mãe dele morreu. E eu não sei se vocês conseguiram sentir a frieza por parte desse narrador. A gente começa com essa morte, que é uma informação impactante, outras tantas informações e situações desse tipo acontecerão ao longo da história. Mas nada disso parece afetar a apatia do nosso anti-herói Meursault. O Meursault age no contrafluxo de tudo que é esperado. Então há esse rompimento de expectativa. Ele não fica mal. Por isso que eu digo que para mim é um dos narradores mais frios dos últimos tempos. Porque quando eu penso em frieza, eu penso em Meursault. E é interessante, né? Porque quando eu digo que ao mesmo tempo que é uma narrativa sensorial, ela é muito sensorial para o leitor, porque o próprio personagem, ele parece não sentir profundamente as coisas. Uma das coisas que mais me saltou aos olhos enquanto eu lia esse livro era a frieza do Meursault diante da vida, diante do sistema que nos esmaga e que aqui também esmaga, mas a ele parece não afetar, parece não atingir de nenhuma forma. Na época em que o livro foi publicado, em 1942, Paris estava ocupada pelos nazistas. Então era um período de guerra. E a gente consegue sentir aquela certa desilusão, né? A desilusão daquele período nessas páginas. No prefácio, escrito pelo Manuel da Costa, bem no inicinho ele diz assim: o romance de Albert Camus inaugura uma espécie singular de escrita transparente, neutra,
tão distante das coisas que descreve quanto o personagem que habita suas páginas. E é tão transparente, é tão neutro, que nos choca, que nos atinge. E que a gente vai falando assim, não é possível que esse cara é alheio a tudo que está acontecendo. Não é possível que ele não sente. Não posso deixar de falar que o Camus desenvolveu um pensamento chamado absurdismo. Segundo ele, a função da filosofia era reconhecer que a vida é desprovida de sentido. E essa ausência de sentido, ela vem muito forte para mim quando eu penso no Meursault. Esse personagem que parecia estar anestesiado, parecia não sentir nenhuma dor. Meursault completamente distante da sua essência, sem o menor interesse de fazer relações entre os fatos, os acontecimentos da sua vida, como se nada fizesse sentido, tivesse importância. Era assim que ele levava a vida, como se tudo isso fosse perda de tempo. E para você? Qual que é o sentido da vida? Pro Meursault ela não tinha sentido. Outro ponto muito forte é o deslocamento do personagem. É como se a gente sentisse algo de penoso, como se ele não se sentisse parte de onde ele tá, como se ele não se sentisse pertencente. E aí a gente pode fazer uma relação com o próprio título, que dá nome a essa obra. Sim, o Meursault ele se sentia um estrangeiro naquele lugar, na sua posição, no mundo que ele estava inserido. Julgamentos, crítica ao sistema capitalista, tudo isso com pitadas de angústia. Gente, sério, eu fiquei angustiada lendo e acompanhando a forma como o Meursault lidava com as circunstâncias que ele estava ali vivenciando. E como eu julguei esse Meursault, gente, eu acho que foi um dos livros que eu mais fiz julgamento. E tipo, não é possível que você está fazendo isso, mas não é pra você fazer, sabe aquela coisa? Porque chega a ser tão inverossímil você pensar que alguém age dessa forma, mas é um modo de pensar, é um modo de encarar a vida também. Bom, eu não quero entregar muita coisa da narrativa, vocês sabem que eu não gosto de dar spoiler, porque eu não quero estragar a experiência, mas como eu falei, o livro começa com essa situação da morte da mãe dele, mas a gente vai ter, assim, crime, a gente vai ter julgamento, e acompanhar aí como que a sociedade enxerga o Meursault também. Isso é interessante, porque a gente julga e a sociedade, as pessoas que estão ali dentro também o julgam de uma forma ou de outra, e ele acaba tendo que arcar com esses julgamentos, porque é a forma como as pessoas o leem. Não que eu esteja justificando e que eu ache correto isso, mas de uma certa forma ele tem que arcar e segurar esse rojão aí. E é muito interessante a gente pensar como que nós colocamos as pessoas e as situações em caixinhas. Quando a mãe dele morre, a gente espera o quê? Que ele tome essa e essa postura, que ele fale isso, que ele sinta aquilo, porque é a caixinha do esperado. E quando existe uma ruptura, quando não acontece o que a gente espera, né? Quando ele vai para o contrafluxo, você fica assim, peraí, tá errado. E aí a gente começa a julgar. Porque ele não atendeu às nossas expectativas. Isso é muito louco, é muito louco. Por isso que eu falo, eu julguei, e como eu julguei o Meursault. E como que a gente julga? E como que as próprias pessoas aqui do livro também, em determinado momento, o julgam e vão criando definições para ele, para outras situações, mas não, se naquela situação ele agiu assim, 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 então a gente já pode definir que ele é isso, sabe? E isso acontece muito e a gente às vezes nem para poder pensar. Essa história, ela nos mostra a vida de um ângulo que choca e nos convida também a refletir sobre a teoria do absurdismo e a refletir também tantas outras questões que, para além da teoria, rondam a nossa sociedade.
Quero mais uma vez reforçar que, diferente da apatia do personagem narrador, nós leitores sentimos um misto de sentimentos. E eu quero muito sugerir que você faça essa leitura para que você seja surpreendido, assim como eu fui. Se você ficou interessado, quer ter uma edição de O Estrangeiro para chamar de sua, eu vou deixar o link de compras aqui no box de informação. Lembra que quando você compra usando o nosso link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e não paga nada a mais por isso. Deixa aqui nos comentários para eu saber se você já leu algum livro do Camus, se você já leu O Estrangeiro. Bora bater papo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!